alunas do primeiro ano, bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu, professora Lidiana da Cruz, com meu parceiro Hélio, estamos aqui, iniciando a unidade 1. Lembrando que o Hélio vai estar na unidade 2, tá? Então, ele iniciou aqui comigo, também participou do podcast, que vocês vão assistir aí durante a aula 6, certo? Então, queridos, vamos dar sequência aos nossos estudos. Estamos aí quase na metade da unidade 1, da componente de filosofia, e eu preciso que vocês estejam atentos a essas aulas. Por quê, professora? Nada de dormir, eu sei que muitas vezes estamos cansados, muito calor, mas precisamos focar nos estudos, viu? Não perder as aulas, fazer as atividades, para que vocês fechem aí com sucesso componente de filosofia do primeiro ano. Depois vai continuar, segundo, terceiro ano. Ah, professora, mas essa disciplina está um pouco difícil, não estou entendendo. Se acalme. Lembra que eu falei para vocês? As primeiras aulas estão sendo conceitos mais amplos. Já nós vamos chegar na filosofia grega, propriamente a filosofia grega. Já vamos iniciar na aula 5. Certo? Então, vamos lá. Vamos dar início a esta aula 5.1. Vamos dar sequência, estão falando do mito, dos mitos, Nesta aula vamos falar da origem do universo segundo as mitologias grega e indígena. Então, agora estamos ainda falando nesse contexto de algumas civilizações, de algumas sociedades, e como que eles explicavam ali a origem do mundo, a origem do universo por meio dos mitos. Então, vamos falar tanto da mitologia grega quanto da mitologia indígena. Então, estudantes, vocês vêm observando, nós já falamos aí também de outras civilizações, por exemplo, como a mitologia romana, e vocês estão entendendo, eu acredito que vocês estão compreendendo, que cada aula vem trazendo esses conceitos que esses povos, nesse período mais antigo, principalmente ali antes de Cristo, eles tinham visões de mundo por meio da mitologia, ou seja, explicação do mundo por meio da mitologia. Vamos falar, então, da origem do universo segundo a mitologia grega. Então, entre o século VII e século IV, ainda predominava a concepção mítica do mundo, segundo a qual as ações humanas eram influenciadas pelo sobrenatural, pela interferência divina. Estudante, vamos aqui, deixa eu pegar a caneta aqui, para vocês entenderem. Para eu grifar o que vocês vão, os conceitos aqui iniciais. De novo, eu estava aqui. Mas me deu um branco aqui. Eu pensei que essa aula já tinha sido gravada. Mas não foi não. A senhora vê onde a senhora parou, aí a senhora volta ali e volta. Está gravando. Mas deu, a gente parou, deu top lá, Ela deu um erro aqui. Aí... Não, a canetinha de novo, ó, eu vim aqui, aí mas aí voltou já. O bebê. Tá, e vamos continuar daqui então, onde eu parei. Mas tu parou a aula lá? Ele só deu Só parou para stop, depois, né? Beleza. Não, só isso. Era só isso? Só isso. Pronto?
travando aqui, mas... Tá. Então, estudante, vamos, de novo, ver o conceito de mitos e mitologias. Vocês já estudaram isso na aula anterior e vamos dar sequência. Vocês já sabem que os mitos gregos recebiam, então, forma poética e eram transmitidos oralmente pelos cantores ambulantes, certo? Deixa eu pegar a canetinha, ela está falhando aqui. Conhecidos como aedos e raposos. Tá difícil para sair esse nome aqui. Rapsodos, que os recitavam de cor em praça pública. Então, era uma forma de transmitir os mitos. Lembram que os mitos eram repassados de geração para geração e era uma forma de responder, né, à origem do mundo, também alguns fenômenos da natureza, ou seja, os próprios comportamentos humanos, né, eram explicados aí por meio das mitologias. Na obra de Teogônia, o poeta Hesíodo, lá no final do século VII e início do século VIII, relata a origem do mundo e dos deuses, né? Nas forças emergentes da natureza vão se transformando, né? Segundo esse poeta, as forças emergentes da natureza vão se transformando nas próprias divindades. Isso quer dizer o quê? Tanto a teogonia, que é uma cosmogonia, na medida em que narra como todas as coisas surgiram do caos para compor a ordem do mundo. Então, estudante, o conceito de teogonia, o que quer dizer isso, professora? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Do grego quer dizer o quê? A palavra teogonia. Teo, Deus, e gonia, origem, que quer dizer o nascimento dos deuses. E a cosmogonia, do grego cosmo, mundo, né? Ou seja, ordem, beleza, que significa criação do mundo. Então, por essas duas palavras aqui, está relacionado, então, o que esses poetas, né, traziam por meio dos mitos, ou seja, a teogonia, que era a forma de narrar como todas as coisas surgiam, né? A mitologia grega, né? Voltando então à mitologia grega. No princípio, todos os mitos, havia então um tempo em que nada existia, na visão deles. É um mito explicando aí a origem do mundo. Na visão deles, não existia nada no universo, além do caos. O que é o caos? Não é toda uma bagunça, toda uma desordem, né? Na visão deles. A mais inexplicável, né, desorganização, a mais absurda das divindades. Então, para eles, o caos também era uma divindade. Então, nenhum poeta e nenhum filósofo grego imaginava que teria existido antes dele. Era o primeiro dos deuses, né? Ou seja, esse caos, esse mundo que era totalmente um caos. A sombra de loucura e confusão que está nas profundezas de tudo que existia. Então, o que é que eu trouxe para vocês aqui? Né? Segundo a mitologia grega. Tudo que está sendo falado, né, os conceitos que nós estamos trazendo aqui, estudante, numa perspectiva da mitologia grega. Não é que as coisas são assim. Era o ponto de vista, né, desses filósofos gregos, nesse período lá, século IV a.C., certo? Então, que vocês, para entender a filosofia grega, precisa também ter essa compreensão, né, dos mitos, né, como eles explicavam a origem do mundo, a origem das coisas, assim como nós temos a necessidade hoje também de entender, né, a origem do mundo, a origem das coisas, as transformações da sociedade. Isso a gente volta na história, né? Muitos textos são científicos, muitos textos são mitos ou lendas, certo? Voltando para a tela, vamos dar sequência. Aqui ainda explicando sobre o caos, né? Na visão dos gregos, o caos ocupava todo o espaço do universo, né? O mito, não.
Nele estavam, então, misturadas as sementes de todas as coisas futuras. Mas não havia ordem alguma, apenas um turbilhão sem sentidos e sem fim. Por isso essa imagem aqui, ó. Não tinha matéria, né? Não tinha forma. Antes era tudo um caos. Assim, na obra As Metamorfoses, escrito lá no século I a.C., pelo poeta romano Ovídio, temos a seguinte definição do que era a Terra. Antes que a Terra, o mar, do que era, né, esse caos. Antes que a Terra, o mar e o céu tomassem forma, a natureza tinha apenas uma única face chamada caos. Uma massa crua e desestruturada. Um conglomerado de matéria composta por elementos incompatíveis. Nenhum elemento estava em sua forma correta e tudo estava em conflito dentro de um mesmo corpo. O frio, o quente, o seco, com o molhado, com o leve. Muito bem. O sol não iluminava o dia, a lua não brilhava à noite, não havia chão para firmar os pés, nem mar para se nadar. Todos os elementos estavam, então, misturados. O caos, então, era tudo, ao mesmo tempo era nada, né? Segundo os textos, né, escritos por esse poeta romano. Mas, de repente, sem qualquer explicação, brotou do caos o primeiro sinal de um futuro menos caótico, uma deusa que era a Terra, né? Que para esse mito grego era uma deusa, que os gregos chamavam então de Gaia, a de seios fartos. Está aqui uma imagem representando aí essa deusa, ok? Então, seguindo, sobre o imenso corpo fértil de Gaia, os elementos antes eram confusão, começaram a se organizar, ocupando, fazer com o dedo que essa caneta não está funcionando, não. Ocupando, então, cada um o seu lugar. O fogo, a terra, a água e o ar destilaram-se uns dos outros. Os elementos libertaram-se de confuso abraço mútuo. E as curvas, então, generosas de Gaia, ou seja, a deusa, dando origem, então, às colinas suaves, vales profundos, montes e montanhas. Então, queridos, entendam que os mitos gregos não explicavam como a Terra surgiu, das trevas e da confusão. Certo? Ou seja, o caos é uma divindade negativa, mas dele nascem todas as coisas positivas. Ou seja, é a ambiguidade do pensamento grego. Pensamento grego antigo, não existia maniqueísmo na composição do mundo. Coisas boas podem vir de coisas ruins e vice-versa. Então, queridos, vocês podem estar pensando aí, mas eu não estou entendendo nada que a professora está explicando. Não é uma explicação generalizada. Essa visão grega não quer dizer que serve para o nosso entendimento da atualidade sobre o surgimento do universo. Tem várias explicações. Tem explicação criacionista, tem uma explicação pelo ponto de vista científico, tem explicação de Big Bang, tem explicação de uma outra visão que não está vindo na minha mente agora, certo? Então, vocês vão entender a explicação da criação do mundo pela biologia, lá nos conceitos da biologia, tem os conceitos de história, os conceitos em geografia, os conceitos da filosofia, que é por meio dos mitos gregos. Então, não se preocupe, que vocês não precisam estar decorando, não, essa visão aí. É para vocês terem entendimento do pensamento grego, né? O início, então, da filosofia está com base, então, nesses pensamentos aí, dos mitos e a mitologia, para vocês entenderem, quando formos falar especificamente do que é a filosofia grega, certo? Voltando para a tela, vamos dar sequência. Deixa eu arrumar minha blusa, está meio torta aqui, né?
Das profundezas do caos surgiram, então, seres grandiosos, enigmáticos, né? Segundo, então, a mitologia. Um deles foi Eros. Lembra que vocês estudaram que os gregos são politeístas, acreditavam em vários deuses. Então, Deus Eros, Deus do amor, e entre os romanos, o princípio da atração universal. Graças a ele, elementos diferentes se uniram para gerar novos seres. Não era ainda, então, o amor entre humanos, mas a força motriz que faz o próprio universo seguir existindo. Então, está ligada, então, a existência, né, do mundo e não do amor humano. Junto a Eros também surgiu Tártaro, como Gaia, deus da terra, né, criação da terra. Era tanto uma divindade quanto um lugar, um abismo obscuro, que é novo e infinitamente profundo. Na organização do universo, Tártaro se fixou abaixo de Gaia. Subsistia, então, a confusão e as sombras do antigo caos. Era um lugar horrendo, a mais profunda prisão onde os deuses jogavam seus inimigos. Então, queridos, que nós podemos fazer uma analogia, né, dos mitos gregos ou romanos, também com a nossa forma de interpretar a sociedade atual. Vocês sabem que nas diversas religiões, céu e o inferno, né? Nos mitos também observamos ali que o caos para eles é como se fosse o inferno, né? Um lugar obscuro, um lugar frio, não é diferente também do ponto de vista, né, de algumas religiões, certo? Estou fazendo essa comparação para vocês entenderem que os mitos servem para dar uma explicação, né, para a existência das coisas, do universo, da sociedade, enfim, a forma que eles tiveram para dar explicação. Outras filosofias também tiveram outros pontos de vista, né? Como, por exemplo, os egípcios, os sumérios, né, os povos do Oriente, do Ocidente. Então, vai ter ali formas de explicar também a existência do mundo. Então, queridos, vocês precisam ter essa leitura, né, essa compreensão geral, né, do que foram de como foram esses mitos, né, essas explicações, para que vocês não confundam, nem essas explicações está alinhada ao que nós temos como visão hoje, certo? Mas a filosofia não é uma ciência, não é um componente, nós não temos que ter como base a filosofia também para explicar a nossa sociedade? Sim, temos, nós estamos falando isso durante as aulas, porém, essa filosofia clássica, né? Então, aí é o surgimento da filosofia clássica, um outro período histórico da sociedade, né, no qual ainda não havia tecnologias, podemos dizer, tecnologias digitais, tinham outras tecnologias, não havia textos, podemos dizer, o domínio do conhecimento científico, domínio da escrita. Então, são outros períodos, né, não é verdade? Então, não podemos ter como base esse mito, essas mitologias, essas formas, então, de explicar ali a sociedade, o mundo e a sociedade, a natureza em si, certo? Então, vamos lá, ainda vamos chegar na filosofia aí moderna, contemporânea. Estamos ainda na filosofia clássica, né, grega, clássica. Ainda seguindo aqui nesse texto, estudantes, sobre o caos, também nasceram, segundo os mitos gregos e romanos, nasceram outras duas divindades, que é a Níxia, que é a noite, e Érebo, a escuridão. Sob a influência de Eros, Gaia sentiu a pontada do desejo, que queria que suas férteis curvas fossem cobertas pelo corpo vigoroso de um companheiro. Por isso, Gaia gerou e gestou sozinha 2 filhos que seriam também seus amantes.
Primeiro, ele criou o céu estrelado, que os gregos e romanos chamavam de Urano. Em seguida, gerou o imenso, rumoroso ponto, o mar salgado. Agora, então, o mundo da mitologia grega estava estruturado. Tinha todas essas deuses, né? Todas essas explicações dos deuses, né? Da criação dos deuses. No alto céu, no meio a fértil Gaia, com montanha e planícies, banhada pelas ondas do mar, e lá nas profundezas, o Tártaro, sombrio. E assim o caos ia se transformando em cosmos, palavra que significa, que em grego significa ordem. E formou, então, a Terra, que é esse planeta, né? Lindo. Como vocês podem ver aqui, uma imagem do planeta Terra. Então, essa é a explicação mitológica da origem do universo, né? Que o universo é bem mais amplo do que nós imaginamos, né? Ele não é só a Terra, só o que está em volta da Terra, como o Sol, a Lua, as estrelas. O universo tem muitas outras galáxias, né? Se formos estudar aí os recentes estudos científicos, nós sabemos que a galáxia ela é muito mais ampla do que nós imaginamos. Não é só o que está do entorno aqui do planeta Terra. Existem muitos outros planetas, como vocês já estudam. Então, os filósofos gregos, né, os mitos gregos nesse período, não tinham a dimensão do que seria o universo, né? Eles só falavam, explicavam aquilo que conseguiam enxergar, aquilo que eles viam. Mas sabemos que até um certo período, na Idade Média, já havia a crença de que a Terra era quadrada. Mas eles não tinham como explicar, se não tinha estudo científico, observação e formas técnicas de comprovar, como que eles poderiam dizer que a Terra era redonda, se não tinham como explicar isso? Hoje é possível, né? Por meio da observação científica e instrumentos para constatar, né? Então, vamos para o segundo tema, que é a origem do universo, segundo a mitologia indígena. Vamos ver como os povos indígenas explicam a origem do mundo, como outras, né? Outras etnias, outros grupos sociais também têm sua forma de explicar o mundo. Vocês já viram, né, os mitos africanos, os mitos romanos. Então, agora vamos falar então da mitologia indígena. Todos os povos e civilizações possuem suas lendas e seus mitos. E não poderia ser diferente dos habitantes mais antigos do Brasil, né, antes da colonização, que são os povos indígenas. Nós sabemos que há uma diversidade de etnias indígenas no Brasil. Em Rondônia tem diversas também, mais de 22 etnias de grupos indígenas com sua língua própria, né, da sua cultura, assim como eles têm os mitos, têm arte, têm ciência também, saberes, enfim, específica da sua cultura. Havia entre as diversas comunidades mitos, lendas, crendices, né? Fato que é interessante de se estudar, pois explica muito do que permanece na cultura folclórica do Brasil, né? Do folclore brasileiro. Então, se tivéssemos textos escritos dos povos indígenas lá do período da colonização, teriam muitas informações, né, estudantes, do ponto de vista do indígena, do africano, sobre a colonização, sobre o colonizador, né? Nós temos textos escritos do colonizador, sobre a sua interferência na cultura, né, dos povos indígenas. O povo tupi-guarani acreditava em um Deus supremo, que chamava de Tupã, Deus Tupã. Os indígenas, então, acreditavam que a voz destes entre supremo podia ser ouvida
durante as tempestades. O trovão, Tupã-Sinungá, e o seu reflexo luminoso, Tupã-Berabá, que são os relâmpagos. Né? Então, os indígenas tinham como Deus, né, supremo Tupã. E as tempestades, os trovões, né, as grandes chuvas, eles identificavam, então, como os relâmpagos, como Tupã-Beraba. E os povos indígenas acreditavam que Tupã era o deus da criação, o deus da luz, e sua morada seria o sol. Acreditavam também em um deus sol, Guaraci, e uma deusa, deusa da lua, Jaci. O deus do sol seria, então, o criador de todos os seres vivos. E Jaci seria a rainha da noite dos homens. Segundo a lenda, ela teria sido esposa de Tupã. Então, queridos, o que nós observamos aí no mito indígena, também uma busca por um Deus supremo. A necessidade que nós temos de ter algo superior, que comanda, que administra tudo isso. Né? Então, os indígenas também têm os seus mitos, suas lendas. Pena que nós não temos muitos textos escritos, né, sobre essas. Mas está lá, ela permanece lá na sua comunidade, são diferentes de uma etnia para outra, não é verdade? Porque cada um tem o seu modo de vida, a sua cultura, a sua visão de mundo, a sua forma de explicar os fenômenos da natureza, não é verdade? Então, eles têm ali sua lenda, assim como nós temos a lenda aqui dos povos amazônicos, como nós temos as lendas dos povos do Nordeste, das pessoas também dos povos do Sul, conforme a sua cultura, suas experiências e as transformações que cada sociedade vem passando, também vai se criando os novos lendas e novos mitos. Certo, estudante? Está relacionado também a esse tempo, com esse tempo histórico e atual de cada sociedade. Certo? Voltando, então, para a tela, vamos continuar aqui. Então, aqui, Deus, Sol, para os indígenas, é o criador de todos os seres vivos. Além destes, havia também a crença em outros deuses, como Ayum, que é o deus da música, Rudá, deus do amor, Tambá Tajá, um deus do amor, protetor de todos os perigos, Caupé, a deusa da beleza, Caramuru, deus dragão, que ordenava as grandes ondas e revoltas dos oceanos, Polo, deus dos ventos, Sumã, a deusa da agricultura, Jurará-Açu, a única deusa que podia entrar e sair livre dos infernos, pois havia liberdade do seu deus infernal. Ela teria sido castigada por Tupã e transformada em uma tartaruga. Olha aí, né? Então, assim como os deuses de outras civilizações, sempre vai ter o Deus que é bom, criador de todas as coisas, e vai ter ali os que não, né, que não é bom, o Deus que não é bom, ou seja, o local onde que esse Deus habita é o inferno, né? Sempre vai haver o céu e o inferno em qualquer cultura. Além desses, havia diversos outros que até hoje são conhecidos, como, por exemplo, no folclore brasileiro. Olha as lendas brasileiras que a maioria nós conhecemos. Caipora, deus guardião dos animais, Tiriricas, deusas do ódio, Pirarucu, deus do mal, Iara, deusa dos lagos, Iara, mãe d'água, né? Curupira, protetor das matas, e Araci, deusa da aurora e das madrugadas. Muito bem, então essas são as lendas brasileiras, algumas da região norte, assim como as lendas da região nordeste, sul. São textos, são lendas criadas pelas comunidades e elas, muitas vezes, não têm ali. Eu sempre estou pesquisando essas lendas, estudante, tanto no componente de arte como de filosofia também, ainda estudo essas lendas,
até para criar itens, né, que eu elaboro itens de avaliação, a gente faz com base nesses textos, nessas lendas, que são textos muito conhecidos, lendas, na verdade, conhecidas pelos adolescentes, pelos jovens, estudantes, então estou sempre lendo. E não há ali alguém que define qual foi a origem daquela lenda, quem foi que escreveu, porque elas são histórias orais, lembram? As lendas são histórias contadas, inventadas ou criadas por um grupo social, por uma comunidade, que não tem ali a definição, porque elas são contadas de pais para filhos, né, os nossos antepassados. Como vocês observaram aí nessa tela, cada lenda ali tem uma função. Vamos voltar para a tela para vocês verem, para vocês observarem aqui de novo. Cada um tem uma função. Deus guardião dos animais, deusa da água, protetora também das águas, enfim. Curupira, protetor dos animais. Então, são lendas criadas para uma situação ali da sociedade. A maioria dessas crenças eram baseadas, então, na observação da natureza e do céu. Os indígenas tinham, então, a astronomia própria da sua cultura, o tempo da colheita, duração das marés, o tempo das chuvas, e, através da observação, criavam, então, histórias, mitos e lendas para ensinamentos morais. Lembrando que sempre esses textos ficcionais, podemos dizer que são ficções, elas têm a intenção de trazer um ensinamento moral. É uma forma de ensinar ali os mais jovens. Essas divindades, estudantes, de astronomia, de povos indígenas, também serviu para que eles determinassem regras de respeito entre as atividades, como caça. Muitas têm relacionado até normas e leis ali, pesca e agricultura. Uma forma, então, também de trazer ali um ensinamento moral e ético, né, para a sua sociedade, sua comunidade. Então, queridos, estamos finalizando essa aula, né, está aí alinhada ao contexto, então, dos mitos e mitologias. Nesta aula falamos, então, mitos gregos, explicando ali algumas divindades criadas pelos gregos antigos, tá? Lá naquela época bem distante, antes de Cristo ainda. Período muito, podemos dizer, remoto, né? Não havia tecnologia, não havia ciência. Qual a base ali da sociedade grega era explicar ali os fenômenos da natureza por meio da mitologia, ou lendas, certo? Então, é importante que vocês tenham essa compreensão. E não é diferente no nosso meio social atual, ou como, por exemplo, aí, dos povos indígenas, né? As lendas que explicam também ali comportamentos, normas ali na comunidade, e os mitos que criam as divindades, né? Que é uma forma de explicar a existência de Deus, um ser superior, e também os fenômenos da natureza, certo? Então, vocês aí já conseguem ter essa compreensão, né, que os mitos e lendas são criados ali por meio da história oral, né, repassada, então, de pais para filho. E, no caso aí desses mitos gregos, né, estudamos até hoje, permanece até hoje por meio dos textos escritos, né? Então, estamos aí tendo uma base sobre a filosofia grega. Logo, já vamos falar sobre os filósofos principais ali, os pré-socráticos, socráticos e a filosofia helenística, certo? Vamos para a tela para a gente finalizar esta aula. Voltando aqui, então, vocês, aqui algumas imagens aí, retratando aí os povos indígenas, e aqui uma escultura, também aqui local, uma escultura aqui em Porto Velho, com uma representação aí de um indígena com uma flecha na mão.
uma escultura de metal. Então, estudante, finalizamos essa aula falando sobre os mitos dos povos indígenas. Tá? Os povos indígenas habitam aqui no continente, continente da América do Sul, antes da colonização, e esses povos tinham várias línguas, né? Eram milhares de povos indígenas, povos que viviam de forma rudimentar. Eles não construíam casas como o europeu, mas tinha modo de vida, linguagem, mitos, lenda, formas também de explicar a existência, né, do mundo. Dominavam a natureza, dominavam os animais. Então, uma diversidade de povos com suas vida e saberes próprios da sua cultura, provavelmente culturas milenares. Como não havia a escrita, não dominavam a escrita, muitas de suas informações se perderam, mas ainda em muitas comunidades, essas lendas e histórias contadas. Muito bem, então finalizamos. Essas são as nossas referências que utilizamos na produção dessa aula. E aguardo vocês na próxima aula, continuando aí, falando aí da base da filosofia grega. Certo, estudante, na unidade 1. Depois, vocês vão fazer as avaliações, fechar a unidade 1 comigo e vai continuar na unidade 2 com o professor Hélio. Obrigado pela atenção e aguardo vocês nas próximas aulas. Até lá!